Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Leandro Fortes, já está conectado aqui com a gente? Tá, tudo bem por aí? Boa tarde, tudo bom? Como vai, Thalita? Tudo certo, Leandro. Ô, Leandro, eu queria começar conversando com você sobre a feira ali em que Bolsonaro foi vaiado, em Brasília, inclusive, né? Teve essa questão, né? Ele foi vaiado. Eu ouvi você, inclusive, comentando mais cedo que é uma feira muito conhecida aí de Brasília, né? É muito Sim, sim, popular, é uma cidade satélite, né? isso. É a Feira do Guará, é a feira mais famosa e mais popular de Brasília. É uma feira É, de frutas, verduras, peixes, carnes. É a feira mais popular de Brasília, há muitos anos, desde a época da sim. inauguração. E ele foi assim, expulso lá da feira, né? A gente viu o Ele foi barulho que foi feito escorraçado. ali. Ele foi É. escorraçado. E daí eu queria complementar essa notícia, algo que você também comentou mais cedo, que é o seguinte: parece que Bolsonaro está meio sem pauta, né? E que ele daí busca um escape, né? É uma forma de fugir da prisão, né? Uma saída, um acordo para não acabar sendo preso quando de fato perder essas eleições. E eu junto a isso uma frase que ele acaba de falar num evento em que está participando. Ele está na abertura de uma feira em São Paulo, é a feira da Associação de Supermercados de São Paulo. Ele está falando nesse momento, ele disse assim: olha, Leandro, acho que vai bem de encontro com o que você estava comentando em relação a essa busca por uma saída. Ele diz, abre aspas, por mais da metade do tempo eu me viro contra processos. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Eu não estou mandando recado para ninguém. Mas é isso, ele está mandando um recado, né? Porque há imagens ao vivo, inclusive, que a gente está escutando agora, é um discurso que ele está fazendo ali, um discurso caloroso, inclusive, e com esse foco, assim, de, olha, eu não vou ser preso, eu não vou ser preso. Parece que ele já está dando como certo, ele vai perder as eleições, ele precisa de uma saída. Thalita, ele está desesperado desde que o Lula falou explicitamente isso. Isso deve ter colocado ele em profundo desespero. O Lula falou que o Bolsonaro está com medo de ser preso. Né? A gente já sabe agora, ele sabe que vai perder a eleição, ele sabe que não tem a menor condição de virar essa eleição, tem uma rejeição de 60%, todas as pesquisas há 6 meses indicam a derrota dele não é só para o Lula, indicam a derrota dele para todos os candidatos. Agora parece que ele ganharia do, sei lá, do Janones, uma coisa assim. Ele é um candidato derrotado. Ele sabe agora, mais do que nunca, embora tenha tido essa percepção desde sempre, que só ganhou aquela eleição de 2018 porque o Lula estava preso e houve uma massificação da antipolítica de forma criminosa pela mídia, pela TV Globo, enfim, pelos agentes de mídia do Brasil, com apoio do Poder Judiciário. E ele tem essa percepção hoje que já perdeu as eleições. Então, o problema dele é sobrevivência. Ele vinha ensaiando até então esse discurso golpista para criar um tumulto. Ele falou: vou perder a eleição, mas então eu vou melar as eleições. E assim, desde 2019 ele planeja melar essas eleições. Ele tinha como plano fundamental a questão das urnas eletrônicas, né? De atacar o sistema eleitoral, dizer que as urnas não funcionam, porque eu fico dizendo, as urnas são fraudadas, fraudadas, fraudadas. Quando eu perco a eleição, eu falo, perdi porque foi fraudado. Só que isso não ganhou o corpo que ele precisava ter. Pelo contrário, no fim das contas, o sistema político e a própria mídia se uniu para defender o sistema eleitoral. Não porque goste de Lula e necessariamente não goste de Bolsonaro, mas porque o sistema eleitoral, numa democracia liberal, ainda mais num país na periferia do sistema capitalista, ele funciona basicamente, Thalita, para manter as castas no poder, para manter as classes dominantes no poder. Se você destrói esse poder, se você corrói esse poder, você corrói a capacidade dessa gente se manter no poder. Então, as eleições de 2022, agora em outubro, não são só para presidente. Tem muitos interesses, né? Tem essas castas, vão eleger senadores, deputados, governadores, eles não podem abrir mão disso de uma hora para outra sem um plano, porque tem esse psicopata, esse boca podre, se defendendo para não morrer. Então, Bolsonaro percebeu isso. Esse tumulto que ele fez no TSE, junto com essa meia dúzia de generais caquéticos que o seguem, não serviu para nada. Assim, o sistema político está defendendo o sistema eleitoral e esse assunto morreu. Então, ele não tem mais tumulto para fazer.
O que ele está tentando? Qual que é a expectativa dele agora? É daqui até outubro, daqui até o final do ano, daqui após do futuro presidente, negociar de alguma forma uma anistia para ele e para os filhos, assim, abrir mão, conceder algumas coisas para poder não ir para a cadeia. Esse que é o grande medo dele, e levar os filhos e boa parte da sua camarilha vai toda para a cadeia. Ele é um criminoso em série, há muitos crimes de responsabilidade, fora as ações criminais do Rio de Janeiro, de rachadinha, ligação com a milícia, o próprio assassinato de Marielle Franco. Ele está percebendo que esse cerco está se fechando, e só não se fechou ainda porque ele tem a proteção da faixa presidencial e as estruturas de poder, principalmente o domínio absoluto e obsceno sobre a PGR, né, sobre a Procuradoria-Geral da República, mas isso acaba. Isso acaba. Isso acaba no dia 31 de dezembro, acabou. E aí ele está perdido. Então, ele agora vai tentar fazer... Até sobre o AI-5 ele falou mal, ele está abrandando o discurso dele, para poder não ser esse cara da extrema-direita, essa besta fera, para que não seja todo mundo odiando ele na reta final, que ele possa, de alguma maneira, tecer um acordo para salvar ele e os filhos. Eu espero que isso não aconteça. Será uma decepção profunda que eu terei se o futuro governo anistiar de alguma forma esses marginais, esses bandidos que merecem sim ir para a cadeia, viu, Thalita? Ô, Leandro, e dá para a gente especular por acordo? Você faz alguma ideia? Desculpa, eu não entendi, cortou um pouco na hora que você falou. Cortou, né? Dá para a gente especular por onde passaria esse acordo? Você faz alguma ideia de como que esse acordo se desenharia? Esse acordo só tem uma maneira de ser desenhado, porque, do ponto de vista institucional, ele não pode ser feito pelo Poder Judiciário, né? Sim. Então, esse acordo só pode existir a partir da Câmara dos Deputados, onde ele ainda tem uma força, porque ele comprou o Centrão trabalha diuturnamente para manter essa estrutura funcionando, e eu acho que sim, ele vai tentar, pelo Lira, né, pelo presidente da Câmara, assim, fazer um acordo político com as forças que estão apoiando o Lula, para que, pelo menos, os processos de impeachment não sejam transformados em outros processos contra ele, não sejam levados. Pode fazer um acordo para a PGR decidir neutralizar, anular todos os processos, não haver nenhum tipo de recurso, desde que ele não tumultue a eleição, desde que ele não convoque as suas massas de fanáticos para produzir fake news, desde que ele aceite a derrota dignamente, passe a faixa, desde que ele não convoque as suas bestas feras para ir às ruas atirar, desde que ele não convoque as pessoas a se armarem e tal. Enfim, desde que ele não seja o Bolsonaro, esse Bolsonaro que ele vinha tentando moldar para intimidar a sociedade, desde que ele peça aos militares mais radicais, que estão com eles, que não venham também na disputa eleitoral e aceitem tranquilamente a derrota que virá. Eu acho que a única moeda de troca que ele tem é essa, e vai ter que ser articulado pelo Congresso Nacional, porque essa é uma transação eminentemente política, né? Porque se você fizer isso e forem retirados os processos que tem contra ele, não forem levantados processos no ano que vem, faz um acordo, olha assim, entregamos o poder, entregamos a faixa, entregamos o governo, mas o compromisso é que vocês não levem adiante os processos judiciais que deverão ser encaminhados, por exemplo, nas auditorias que vão ser feitas dos ministérios. Sim. Isso aqui eu estou especulando, tá? Mas eu espero que isso nunca aconteça. Agora, até que esse acordo, de alguma forma, se concretize, você acredita que ele vai radicalizar no discurso? Porque a Cissa está me cantando aqui que ela está escutando esse discurso ao vivo, inclusive, de Bolsonaro. E que ele está, assim, radicalizando de fato. Parece os discursos raiz de Bolsonaro ali de começo ele se sente acuado, ele sobe um nível ali no discurso. Você acredita que ele pode, de fato, radicalizar essa postura dele, o discurso, até que essa saída seja concretizada? Pois é, em ciência existe um termo em inglês chamado flight or fight, né? Toda vez que uma besta fera, uma besta está acuada, ela decide, né, no seu instinto de sobrevivência, se ele vai lutar ou se ele vai fugir. Eu acho que é possível que as forças políticas que estão empenhadas na campanha do Lula, que inclui um campo da direita, da centro-direita, vai buscar alguma saída para o Bolsonaro. Né? Assim, em política se faz muito isso, em guerra. Aliás, isso faz parte daquele livro
daquele livro A Arte da Guerra. Você tem que dar sempre uma brecha para o inimigo, para o adversário, escapar de alguma forma, para que ele não se sinta absolutamente acuado, porque aí ele parte para o tudo ou nada. E um sujeito como o Bolsonaro, que é ignorante, né, que é psicopata, que é uma pessoa doente de caráter e que não tem nada a perder, ele pode, enfim, levar algumas pessoas a cometerem loucuras. Ele armou boa parte da população. Não se pode subestimar uma besta fera. Ela é capaz de tudo, né, quando está ferido. E assim, eu acho que ele vai apostar, por enquanto, na radicalização, porque ele precisa manter a sua unida. Isso é um fato. Para tentar ir para o segundo turno. Quer dizer, ele ainda, a luta dele de sobrevivência inclui ir para o segundo turno, que ele acha que no segundo turno aí vai todo mundo ficar a favor dele, a mídia, tal. Mas até lá, eu tenho a impressão que assim, a chance que ele tem é de, nos bastidores, construir esse acordo para não ser preso. Ele aí está falando num ambiente que é favorável a isso, um evento de supermercado. Você imagina o que seja isso, né? Um evento de dono de supermercado. Poucas raças são tão abomináveis no mundo como donos de supermercado. Então ele deve estar se sentindo em casa. E aí deve estar vociferando e ladrando, como sempre faz. Mas uma figura triste, né? Uma figura triste, ignorante, uma figura patética, que estava aí participando de lanchaciata, que foi escorraçado numa feira popular de Brasília, já não consegue mais, né, tumultuar o processo, porque não tem mais argumentos para isso. Ele está procurando, agora tentou colocando esse ministro da Minas e Energias novo para começar um tumulto com essa história de privatização da Petrobras, mas não há sequer tempo útil para se fazer isso, não há sequer tempo útil para que todo o processo burocrático comece a ser encaminhado, muito menos concluído. Ele vai viver dessas palhaçadas, dessas intimidações, vai tentar manter a base dele social coesa, né, amalgamada, mas não vai a lugar nenhum. Eu espero que o único lugar que ele vá seja Bangu 8, a partir de 1º de janeiro de 2023. Ele está se sentindo muito à vontade, realmente, nesse evento ali de dono de supermercado. Inclusive, ele soltou uma frase que é muito simbólica desse se sentir acuado. Ele disse assim, o Assis me soprou, que no Palácio do Planalto me sinto um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica. Então, de fato, ele está acuado, ele está vendo o que está acontecendo, está com medo, de fato, de ser preso. E a gente, vamos acompanhar essa radicalização de discurso, enfim, até que ele ache uma saída e que isso não aconteça, de fato. Você citou essa questão do questionamento da eleição no segundo turno. Na semana passada eu li que, inclusive, Lula ganhando no primeiro turno, isso se torna muito complicado para ele, porque questionar o resultado da eleição em primeiro turno é você questionar também o resultado da eleição de deputados, de senadores. Então, isso seria bem improvável num primeiro turno. Por isso que ele vai forçar ao máximo para levar essa eleição para segundo turno, porque daí sim seria mais fácil fazer o questionamento do resultado desse processo eleitoral. Agora, uma outra coisa que eu queria trazer com você, a semana passada a gente estava aqui, né, Leandro, falando sobre golpe. Você era uma voz dissonante ali naquele momento, dizendo, olha, para com isso de golpe, né? Vamos parar com isso, vamos parar de ter medo. E hoje eu já vejo mais gente com a sua opinião também, repercutindo a mesma opinião. Coach, inclusive, no UOL, escreveu um artigo lá falando assim, para com isso, né, de golpe. Você acredita que, inclusive, essa história de golpe se arrefeceu por conta da atitude das instituições, do TSE, por exemplo, porque teve aquele discurso, né, do Fachin de falar das forças desarmadas, e também foi importante essa história do golpe ter sido levantada para depois ela se esfriar? Você acredita que foi um processo positivo no final das contas? Eu acho que sim, né? Causa cessante, cessate effectum. Cessando a causa, cessa o efeito. O que aconteceu? O epicentro dessa história de golpe era esse tumulto no TSE, que não era sequer uma estratégia golpista, era um tumulto. Olha só, melar as eleições, assim, prejudicar as eleições, não é exatamente nenhum golpe. Golpe é golpe de Estado, gente. O golpe de Estado, ele depende de uma superorganização de infraestrutura, de apoios, que inclui forças armadas, governadores de estados, prefeitos, forças paramilitares, empresários. Isso exige um nível de organização e de circunstância política que não tem nem próximo de estar no Brasil isso.
Os Estados Unidos deveriam estar já trabalhando fortemente contra isso, pelo contrário, deram sinais contrários em relação a isso. Não há mais Operação Lava Jato, não há mais ações da Polícia Federal, não há mais nada. O que havia era um tumulto no TSE provocado deliberadamente pelo Bolsonaro por meia dúzia de generais caquéticos, né? Gente abominável, né? Esses oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras, mas que bastou o Fachin explicar que não, que chega, já respondemos, parem de fazer tumulto, vocês não estão querendo ajudar nada, vocês estão se comportando como crianças birrentas. Manda uma pergunta, a gente responde, manda mais 10, manda mais 5. Claro, então, aí pronto, acabou. E acabou tudo. Acabou. E aí, quando terminou, o Bolsonaro cortou a cabeça e falou: vem cá, o que eu vou fazer agora? Que golpe que eu vou dar? Como é que vai dar golpe? Né? Todos os governadores já estão. O golpe de 1964 foi uma articulação vinda dos Estados Unidos para o Brasil, que incluiu uma ação massiva anterior ao golpe, com criação de institutos, com entregas de dinheiro, malas de dinheiro, participação de banqueiros, né, participação de grandes empresários, construção de infraestrutura, manipulação das Forças Armadas, apoio dos governadores, das assembleias. Dar golpe é um troço muito trabalhoso. Tanto que eles mudaram esse golpe para esse golpe de poder judiciário. Fizeram em Honduras, aí foram fazendo porque é mais barato, mais rápido, tem fachada institucional e deram na Dilma. Só que eles não conseguiram continuar o golpe, porque teriam que pular uma outra estratégia, porque a Operação Lava Jato acabou com os burros na água. Então eles não têm mais nada. Tem esse sujeito, essa figura abjeta, abominável, mal cheirosa, nojenta, na presença da República, que fica vociferando, mas isso não vira golpe. Vira medo, né? Vira apreensão, vira apavoramento. E como eles sabem que tem muita gente na esquerda que é apavorada, né, que atavicamente apavorada, que recebe uma informação de gerações anteriores, se apavora e corra para a embaixada, faz a malinha com escova de dente, sabe, essas coisas, um manual do exilado durante o golpe, esquece, isso não está acontecendo. Eu vi, você tem razão, algumas pessoas que estão, felizmente, com o mesmo discurso que eu, entenderam que vai ter golpe com isso. Tem tumulto, tem um sujeito que está com medo de ir para a cadeia, e que vai fazer de tudo, ou radicalizar ou costurar um acordo, mas de alguma maneira ele não vai se entregar como um cordeiro. Ele vai fazer alguma loucura se não derem uma saída para ele. Isso é fato, mas não significa que vai ter golpe por causa disso, tá?